Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 36 e o objeto de conhecimento é Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1. No detalhamento, nós vamos estudar sobre os impactos ambientais causados pelas atividades agrícolas, criatórias e de extração. Então, vamos lá para a nossa aula. Muito bem, turmas, então vamos verificar aí, que a agricultura, a pecuária, a extração de recursos naturais, elas são atividades ali muito importantes para o desenvolvimento humano, são atividades que contribuem de forma bastante significativa para a economia, e também para o abastecimento das populações. Entretanto, quando essas atividades elas são realizadas de forma não muito responsável, quando elas são realizadas de forma que não são sustentáveis, essas atividades elas podem provocar danos ao meio ambiente. Na agricultura, por exemplo, o uso excessivo de agrotóxicos, de pesticidas, de fertilizantes, vai contribuir ali para a poluição das águas, dos cursos d'água, a poluição dos solos. Na pecuária, por exemplo, o desmatamento de grandes áreas para dar lugar às pastagens vai contribuir ali para a emissão de gases do efeito estufa. E também vai compactar o solo, ou então vai deixar também ali o solo mais suscetível à erosão ali a partir do desmatamento. Na mineração também, nas atividades extrativistas, nós vamos ter ali também problemas ambientais que podem ser causados ali, onde, por exemplo, o derramamento de óleo, ele pode ali causar danos, pode prejudicar ecossistemas inteiros. Mas esses são apenas alguns dos exemplos dos impactos ambientais que essas atividades elas podem causar ao meio ambiente. Então, vamos falar sobre os impactos da agricultura, mais especificamente aí da irrigação. Quais são os impactos da irrigação para o meio ambiente? Então, a gente vai verificar que a agricultura ela é uma das principais responsáveis pelo uso de água doce no mundo. Então, para cultivar as plantas que nós comemos, muitas vezes é necessário utilizar sistemas de irrigação, especialmente quando a quantidade de água fornecida pela chuva e o tipo de solo não são suficientes. Em muitas propriedades agrícolas modernas, é comum utilizar sistemas de irrigação que estão ali imitando as chuvas de forma artificial, Nós vamos ter ali uma chuva artificial. Então, esses sistemas, eles empregam maquinários que vão espalhar água sobre os solos, vão ali se ajustando às necessidades hídricas das plantas. Embora o custo do equipamento e a quantidade de água utilizada possam ser bem elevados, esse método ele é muito eficaz para irrigar grandes áreas de cultivos monocultores. Esses sistemas, eles vão ali prejudicar, vão trazer ali impactos para a natureza. Então, gente, a gente vai verificar que a agricultura, ela traz muitas vantagens, Ela abastece as populações, E a gente vai verificar aí que ela tem uma grande importância. E na agricultura é utilizado muito a água para irrigar os cultivos.
Então, a irrigação, ela também traz bastante vantagens para a agricultura, onde a gente vai ter ali um aumento da produtividade. Mas, quando a irrigação ela não é feita ali, não é realizada de forma eficaz, ela pode trazer danos ao meio ambiente. Então, vamos verificar ali quais são os impactos que são causados pela irrigação. Vamos observar aí no nosso texto, né, que o uso não adequado da irrigação, ele afeta ali a disponibilidade e a qualidade da água. E isso causa impactos econômicos, sociais e ambientais. Então, para vocês terem uma ideia, 2/3 da água consumida no mundo a agricultura ela é responsável ali por esse consumo. Então, nós temos ali também, né, quando nós temos um uso excessivo de água, né, por parte da irrigação, a gente vai ter ali essa disponibilidade de uma forma escassa, né? Na verdade, nós vamos ter essa escassez para outras necessidades, principalmente para o abastecimento das populações. E isso acaba se tornando um problema social. E também um outro problema social, né, que a gente pode mencionar aí, é a disputa pela água entre agricultores, grandes agricultores e pequenos agricultores. Por exemplo, no Brasil, o que acontece? Os grandes agricultores, eles acabam investindo pesado ali em sistemas agrícolas eficientes, enquanto os pequenos agricultores, eles utilizam ali os sistemas agrícolas menos eficientes. E aí nós vamos ter um problema social, porque nós vamos ter ali uma desigualdade no uso da água, nessa questão aí da irrigação. Além disso, a gente vai verificar que quando uma área ela é irrigada em excesso, né, nós vamos ter ali a água que não é aproveitada pelas culturas, essa água ela pode retornar aos rios, atingindo ali o subsolo também. E essa água que sobrou, digamos assim, ali que não foi aproveitada ali aquele cultivo, essa água ela vem ali também carregada de fertilizantes, de defensivos agrícolas, causando dessa forma a poluição e comprometendo a qualidade da água para outros usos. Então, o acúmulo de fertilizantes nos rios e nos mares vai provocar o quê? Vai provocar o desenvolvimento de algas e bactérias que, por meio da fotossíntese, vão consumir o oxigênio dissolvido na água. E essa oxigenação, ela vai diminuir e colocar em risco a vida de peixes e de outras espécies. Então, esse fenômeno ele é chamado de eutrofização. Então, nós vamos ter aí os fertilizantes, os pesticidas, né? Trazendo ali para os cursos d'água uma concentração maior de nutrientes. Então, esse excesso de nutrientes na água, ele vai fazer ali com que as algas e as bactérias elas se desenvolvam mais. E essas algas e bactérias elas vão consumir o oxigênio da água. E isso vai prejudicar as outras espécies, né? E aí nós vamos ter esse fenômeno acontecendo, né? Que é a eutrofização, que a água ela fica com esse aspecto esverdeado, né? Com a água ali suja, né? Com um cheiro desagradável, um cheiro que se assemelha a um ovo podre, né? Então, nós vamos ter ali um grande desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos quando nós temos ali esse excesso de nutrientes. Vamos verificar também que, além dos problemas que os agrotóxicos e os fertilizantes eles causam para os corpos d'água, esse uso excessivo também, ele pode levar à poluição dos solos.
Então, a acumulação de substâncias químicas no solo vai prejudicando esses solos, né? Vai prejudicando ali a qualidade do solo, a sua fertilidade, né? Tornando ali esses solos menos produtivos, né? Mais suscetíveis aos processos erosivos. Então, os agrotóxicos e os fertilizantes, quando são utilizados ali em grande quantidade nas áreas agrícolas, eles podem causar tanto problema para os cursos d'água quanto para os solos. Então, a proliferação de insetos e fungos, elas são prejudiciais às plantações. Então, quando a gente tem ali um excesso de umidade no ambiente, né, devido ali à irrigação, que muitas vezes ali acontece de forma intensa, esse ambiente ele vai ter ali uma proliferação de um grande número de insetos e de fungos, tornando-se ali prejudiciais às plantações. E isso acaba levando o quê? O agricultor a utilizar mais agrotóxicos ainda, porque ele vai querer combater, ele vai utilizar os agrotóxicos para combater, né, para eliminar esses insetos, esses fungos que estão ali ameaçando as suas plantações. A gente vai verificar também os impactos causados pelo desmatamento. Então, nós vamos ter ali o desmatamento que ocorre em razão das atividades agrícolas. Então, nós vamos ter a expansão das áreas de cultivo, substituindo as florestas. E, consequentemente, nós vamos ter ali a perda de habitats. Então, assim, essas áreas de cultivo, né, que vão sendo substituindo as áreas de floresta, elas vão fazendo ali com que os animais que viviam ali naquele ambiente, eles acabem migrando para as outras áreas, né, porque ali acaba se tornando um ambiente hostil. E isso pode ali prejudicando, né, as espécies, levando até mesmo a sua extinção. Então, o desmatamento, ele vai também reduzir a qualidade do solo, onde nós vamos ter ali um solo mais suscetível à erosão, mais suscetível à degradação. Então, nós temos ali, por exemplo, um dos exemplos mais próximos a nós, que a gente pode estar ali destacando, é o que acontece na Amazônia, onde nós temos ali as nossas florestas, né, a nossa floresta, na verdade, sendo substituída aí por grandes áreas de cultivos. E o desmatamento, ele vai contribuir também ali para a emissão de gases do efeito estufa. Então, nós vamos ter ali muito dióxido de carbono, entre outros gases ali, sendo liberados para a atmosfera. E isso acaba prejudicando o meio ambiente em escala local, em escala regional e afetando até mesmo em escala global, porque nós vamos ter aí uma relação com as mudanças climáticas. Então, atualmente, muitas florestas e outros tipos de vegetação se encontram ameaçados pela expansão dos pastos e plantações. Então, como disse, na Amazônia, esse cenário de desmatamento, ele está se tornando cada vez mais crescente, né? Então, nós temos ali a floresta sendo substituída por áreas de cultivos e até mesmo áreas de pastagens, né? Então, é um cenário que está se tornando cada vez mais comum. Mas não é só na Amazônia, nós temos ali, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, com a expansão da fronteira agrícola, né? Principalmente ali em razão do cultivo de soja, nós vamos ter ali o desmatamento
acontecendo ali de forma crescente. Então, nós vamos ter ali a agricultura, né, sendo desenvolvida, trazendo ali impactos ao meio ambiente. E aí a gente vai verificar também que os impactos ambientais, nós já vimos aqui os impactos relacionados à agricultura, né, relacionado todos esses problemas de uso excessivo de fertilizantes, de agrotóxicos, de pesticidas, né, esses defensivos agrícolas que são utilizados, né. Vimos aí os problemas que a irrigação ela pode causar também, né, trazendo ali impactos ambientais. Então, vocês observaram, né, gente, que às vezes na natureza, um problema ele vai acarretando o outro. Então, nós vamos ter ali um efeito dominó, né, onde vários impactos ambientais eles vão acontecendo. E aí a gente verificou aí a agricultura ali, quando ela não acontece ali de uma forma planejada, de uma forma eficaz, quando o agricultor ele não tem ali um sistema de irrigação ali eficaz, por exemplo, a gente vai ter ali essa série de problemas, né, que vão trazendo aí danos ao meio ambiente. Bem, gente, além da agricultura, né, e a gente falou também do desmatamento, que nós destacamos ali todas essas consequências, né? Além da agricultura, também nós temos os impactos que são causados pelas atividades criatórias. Por exemplo, a pecuária. Então, as áreas de pastagens, elas vão substituindo as florestas. Então, nós vamos ter ali grandes áreas sendo desmatadas, né, para dar lugar ali a essas áreas de pastagens. E aí nós vamos ter também as atividades criatórias trazendo problemas ao meio ambiente. Então, nós vamos ter ali uma grande quantidade de emissão de gases do efeito estufa. Nós vamos ter ali a compactação do solo, trazendo ali uma série de problemas, certo? A professora Cristiane Oliveira, professora aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, ela vai falar um pouco aqui para vocês sobre esses impactos das atividades criatórias. Acompanhem a professora Cristiane. Estamos aqui para falar sobre a pecuária e os impactos causados ao meio ambiente. Vamos começar aí pela emissão de gases, são eles o gás metano e o dióxido de carbono. O metano ele vai ser emitido pela ação fisiológica dos ruminantes e ele pode ser muito mais nocivo do que o dióxido de carbono, que pode ser emitido, né, esse segundo aí, pelo desmatamento, pela ação de desmatamento e queimada da biomassa, né? E, por falar em desmatamento, que é um outro item relacionado à expansão da pecuária, isso vai acarretar na diminuição da diversidade local, né? O desmatamento também vai alterar os sumidouros de carbono naquele local, principalmente em florestas tropicais, onde ocorre essa ação. Isso aí vai alterar o ciclo hidrológico, vai diminuir a umidade local, promovendo a degradação do solo e da vegetação. Temos também a ação do efeito estufa, né? O efeito estufa pela emissão de gases metano, dióxido de carbono e óxido nitroso. Esses gases eles vão ser emitidos pelo uso de inseticidas, de pesticidas e também pelos dejetos animais. Esses gases eles vão aumentar a temperatura global, né? O que vai acarretar aí em mudanças climáticas extremas, né? E também a alteração do ciclo da chuva, né? O que vai diminuir a umidade e vai acarretar no aquecimento local, né? E aquecimento global. E, enfim, essas aí são as três alterações que ocorrem pela prática da pecuária. Porém, nós temos aí como alternativas sustentáveis a prática da pecuária regenerativa e alternativas alimentares tanto para os animais quanto para os seres humanos. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento.
Até mais. Obrigada aí à professora Cristiane, né? Nós vimos aí que os problemas eles estão ali interligados, né? Então, é por isso que nós seres humanos nós precisamos pensar ali em soluções, né, para reduzir esses impactos ambientais. E aí, dando continuidade, a gente vai verificar agora os impactos ambientais causados pela mineração. A mineração, ela é uma atividade, né, que consiste ali na extração de recursos minerais do subsolo. E, né, quando ela não acontece ali de forma bem planejada, né, nós vamos ter também alguns impactos que podem ser causados pela atividade da mineração. Impactos como podem ocorrer na vegetação e também na estrutura do solo, né? Então, por exemplo, digamos que uma mineradora, ela vai ali fazer a extração de bauxita numa determinada área, que é o minério do alumínio. Então, ela vai ali acabar desmatando uma grande área para fazer essa extração. Então, nós vamos ter ali a vegetação sendo retirada, né, para que se desenvolva essa atividade mineradora. E aí o solo, ele também vai passando ali por vários problemas. O solo ele vai ficando ali desgastado com a retirada dessa vegetação, né? Então, os processos de lixiviação, né? Por exemplo, quando nós temos ali a água da chuva, ela vai carregando ali os nutrientes do solo, os minerais, e aí fazendo com que esses solos eles se tornem mais vulneráveis, né? E que com o tempo eles vão se degradando. Então, a contaminação também ela pode ocorrer ali pela atividade mineradora. Então, a contaminação com metais pesados e produtos químicos, ela pode provocar ali o aumento da turbidez e a variação da qualidade da água, né? Fazendo com que essa água ela tenha uma alteração ali no seu pH, né? Fazendo com que essa água ela se torne ali mais ácida. Então, as populações que estão ali próximas àquelas áreas que precisam, né, consumir a água, elas vão acabar consumindo ali uma água, né, carregada ali de metais pesados, e isso pode trazer ali consequências para o abastecimento de água para as populações. Além disso, também, muitas vezes podem acontecer acidentes, né, como nós vimos o caso do rompimento da barragem lá em Mariana e o rompimento da barragem em Brumadinho, onde nós tivemos aí um grande impacto ambiental, causando também um grande impacto social. Nós vamos verificar também os impactos ambientais causados pela extração de petróleo. Então, um dos maiores impactos ambientais da extração de petróleo é o vazamento de petróleo, né? Então, muitas vezes acontecem esses acidentes, né? E nós vamos ter o petróleo ali prejudicando os oceanos e os mares. Então, os acidentes em plataformas de perfuração ou em navios petroleiros, eles podem ali causar grandes derramamentos e isso pode resultar em graves danos ao meio ambiente. Esses vazamentos, eles podem levar à morte em larga escala de peixes, de aves marinhas e outras espécies aquáticas. Além disso, também, né, nós vamos ter ali a contaminação de ecossistemas marinhos e costeiros. Então, a poluição resultante, ela vai comprometer o quê? Ela vai comprometer a qualidade da água e vai afetar a saúde das comunidades naturais que dependem desses ambientes para sobreviver. Então, gente, nós falamos lá no início da nossa aula que
a agricultura, a pecuária, a extração de recursos naturais, elas têm uma grande importância ali para a economia, para abastecer as populações. Grande parte dos alimentos que chegam até a nossa mesa, por exemplo, eles vêm ali das atividades da agricultura, né? A mineração, ela vai ter uma grande importância na nossa vida, né? A pecuária também. Então, nós vamos ter ali uma grande vantagem, uma grande importância dessas atividades agrícolas, da pecuária, do extrativismo, né? Da mineração, ali no nosso dia a dia. Mas, como eu disse lá no início, quando não acontece ali de forma eficaz, de forma planejada, né? Quando não acontece de forma responsável, né? Nós vamos ter ali uma série de problemas acontecendo, uma série de problemas que são causados ao meio ambiente. Mas a boa notícia é que existem medidas de mitigação para esses problemas gerados por essas atividades. O nosso curumim, nosso mascote da geografia, eu já disse para vocês que ele é muito curioso, né? Então, ele foi pesquisar ali essas medidas de mitigação, né? Essas medidas sustentáveis para reduzir esses impactos gerados por essas atividades. Vamos acompanhar o nosso curumim. Oi, gente! Vocês sabiam que a agricultura, a pecuária e a mineração são atividades essenciais para a nossa vida e economia? No entanto, essas atividades podem ter impactos significativos no meio ambiente. Vamos explorar como podemos minimizar esses impactos e promover práticas mais sustentáveis? Na agricultura, podemos adotar várias práticas para reduzir os impactos ambientais, como, por exemplo, a rotação de culturas, que ajuda a manter a saúde do solo. O uso eficiente da água pode ser promovido com a irrigação por gotejamento e a captura de água da chuva. Reduzir o uso de produtos químicos, optando por fertilizantes orgânicos e controle biológico de pragas, é outra medida importante. Na pecuária também existem estratégias eficazes para minimizar impactos ambientais. A alimentação balanceada dos animais e o uso de tecnologias para reduzir as emissões de metano são fundamentais. Conservar e recuperar áreas através de reflorestamento e proteção de áreas naturais é essencial. A gestão adequada de resíduos animais também ajuda a reduzir os impactos ambientais. Para a mineração, adotar práticas responsáveis pode mitigar significativamente os impactos ambientais. Utilizar tecnologias limpas e promover a eficiência energética ajuda a reduzir os impactos. A recuperação e reuso de água preservam os recursos hídricos. Adotar práticas sustentáveis na agricultura, pecuária e mineração é crucial para equilibrar a produção com a preservação ambiental. Com essas medidas, podemos trabalhar para um futuro mais sustentável. Bom, nós vimos aí, né, que essas práticas sustentáveis, elas são ali práticas que são essenciais, né, para que nós possamos ali conciliar, né, a equilibrar, né, a necessidade de produzir alimentos, né, de utilizar, por exemplo, os minerais nas indústrias, entre outros, né, e também equilibrar ali com a questão da conservação do meio ambiente. Finalizamos por aqui a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima!